se começou. Então vamos lá, gente. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um papo formativo, né? Que é sempre muito bom tê-los aqui. Marcelo, que bom você ser hoje parceria. Marcelo, que também é técnico do Formadores das temáticas do DAP. Hoje ele tem uma missão um pouquinho diferente. Ele vai contribuir comigo enquanto cursista, que também sou, né, do Formadores, e ele vai contribuir no sentido de também depois me dar um feedback desse nosso papo formativo, né, Marcelo? Vai de ser parceria também nas nossas discussões. Jaque, espero que esteja bem, que recuperada, é bom tê-la aqui. Você faz falta, saiba disso, viu? Mas estou bem feliz de você estar bem. Obrigada. A cara não é das melhores, mas a força está aqui. Sempre, né? Gente, olha só, hoje nosso tempo de papo formativo ele vai ser dividido em 2 roteiros. Nós vamos vivenciar a R9, que na verdade é mais um modo reativar a memória para quem já teve a oportunidade de vivenciar esse roteiro com os seus cursistas lá na R3, e nós vamos vivenciar também a R10, porque a R10, por que a gente está antecipando a ação? Porque a R10, para quem tem turmas na segunda-feira, já acontecerá na semana que vem. Por isso que a gente vai antecipar essa ação de vivência da R10. Então, hoje, nosso papo formativo é de 2 roteiros. Então, a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente para a gente poder dar conta, né, desse compromisso de vivenciar e de ter acesso aos 2 roteiros. Bom dia, Clarice, seja muito bem-vinda. Porque daí, na semana que vem... Bom dia. Desculpa te interromper, Angelito. Bom dia, pessoal. Eu me atrasei aí os 5 minutinhos. Eu estava atendendo uma situação de ouvidoria. Aí eu tive que dar uma corridinha, tá? Claro, mas seja muito bem-vinda, Clarice. E assim, na semana que vem, como eu já tinha comunicado a vocês, dia 14 nós não teremos o nosso papo formativo, justamente para que vocês possam se envolver nas ações de correção e feedback das atividades avaliativas. Então, é um tempo que vai ficar destinado para vocês estarem envolvidos nesta ação da correção, que também demanda tempo, que tem esse olhar importante de vocês, enquanto não só a correção, mas o feedback que vocês farão para os seus cursistas dos planos de ação que já foram entregues, né, das implementações que começarão a ser entregues também. Então, hoje a nossa R9 é, inclusive, o roteiro aonde eu trago também um pouquinho da minha contribuição enquanto cursista do Formadores, né? Então, tem alguns elementos aqui também que são fruto dos estudos que eu fiz enquanto cursista na jornada do Desafio Paraná. Lembrando que já está no chat para vocês ali fixadinho o link do formulário de presença, para que vocês possam registrar a presença de vocês no nosso papo. Então, aqui hoje, gente, a nossa R9 vai ser mais no sentido da gente ativar a memória mesmo, de vocês lembrarem alguns, como vocês vivenciaram esse roteiro. Vai ser um momento também de escuta, né, de eu poder ouvir vocês em alguns momentos, de vocês compartilharem conosco como foi vivenciar. Lembrando que a R3 não fui eu que conduzi o papo formativo com vocês, então o olhar de vocês para mim hoje ele é novidade, porque foi o momento que nós estávamos envolvidos e quem vivenciou com vocês o roteiro foi a Fábio, do Uniforme, então nesse sentido para mim também tem um pouquinho de novidade. Então, eu espero que ao vivenciar a R9 esse nosso slide já tenha perdido a sua função, a sua importância, porque o vínculo já foi estabelecido. Então, aqui a nossa agenda, né, com o momento de acolhimento, a nossa experiência já vem na sequência, o momento de fundamentando a prática, o em ação, que será a vivência de gerar um instrumento avaliativo usando a IA do Quizzes, né? Essa é a discussão aqui, é da gente pensar a partir de instrumentos e critérios de avaliação, como utilizar a IA na elaboração de instrumentos, mas
utilizar no sentido de ser um suporte ao nosso trabalho, jamais um substituto. É sempre a gente ter essa discussão muito de perto com os nossos cursistas. A IA está aí para ser um suporte, e a gente utilizar esse suporte no sentido de facilitar o nosso trabalho, de otimizar o nosso tempo em relação ao planejamento e elaboração dos nossos instrumentos avaliativos. Aí o momento do queremos te ouvir e o para concluir. Então, nós temos, a partir do tema, instrumentos e critérios de avaliação, como objetivos desta reunião, justamente explorar possibilidades de instrumentos avaliativos, sempre articulados aos critérios de avaliação definidos. Eu preciso ter muita clareza do que eu quero avaliar na aprendizagem do meu estudante, o que eu quero verificar enquanto processo de aprendizagem, definir isto, para então planejar o meu instrumento. Eu não posso fazer o caminho inverso, né? Primeiro eu penso no instrumento, eu elaboro o instrumento e depois eu penso o que eu espero que o meu aluno tenha aprendido. Então, falar de critérios de avaliação é eu ter clareza, a partir do meu objetivo de aprendizagem, o que eu espero que o meu aluno tenha aprendido. O que eu preciso reconhecer a partir de um instrumento avaliativo enquanto evidência de aprendizagem. E aquilo que é importante nesse processo. E aí, a ideia da vivência é justamente criar um instrumento avaliativo explorando os recursos da IA, do Quizzes, né? Já que o Quizzes é uma plataforma que está disponível para todos os professores, né? Todos nós temos acesso, a gente pode explorar as possibilidades e a gente tem, inclusive, a oportunidade de utilizar essa ferramenta e fazer a impressão daquilo que é produzido. Claro, Silei, fique tranquila. E aí, levar para a sala de aula enquanto instrumento avaliativo. Aqui eu quero lembrar vocês, né? Então, eu vou trabalhar essa ideia aqui do acolhimento, que a ideia é usar o Mentimeter para gerar uma nuvem de palavras, aonde o cursista ele vai registrar 3 instrumentos avaliativos que ele utiliza para verificar a aprendizagem dos estudantes. Aqui eu quero comunicar para vocês o seguinte, que nas notas da apresentação da R9, eu fiz todas as atualizações necessárias, tá? Então, eu gerei, tem um novo link aqui, tem o tutorial novamente, para que vocês possam fazer a cópia para cada uma das suas turmas, mas já é um material que está lá nomeado corretamente para a R9, foi feita uma atualização, então o tutorial também, para lembrar vocês, né, de como gerar as cópias, de deixar 14 dias para acesso, para que vocês possam depois só compartilhar o link com os seus cursistas, para que eles, então, registrem 3 instrumentos avaliativos que eles costumam utilizar para verificar a aprendizagem dos estudantes. Mas aqui, na verdade, a gente vai fazer um momento de reflexão um pouquinho diferente. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Jaque. Jaque, você teve a oportunidade de vivenciar já esse roteiro com algumas das suas turmas? Com o Mentimeter, esse momento aqui? Você teve a R3 com alguma das suas turmas? Não, eu não tive. Não, as você não turmas teve. são terça e quarta, né? Vai ser semana Entendi. que vem, né? Perfeito. Então, para você, o roteiro ainda não foi vivenciado. Não. Alan levantou a mão. Alan, já vivenciou esse roteiro? Bom dia, já vivenciei sim, foi bem interessante. Ai, que legal. Compartilha com a gente, então. No entanto, eu verifiquei que ainda os professores têm bastante dificuldade com relação ao uso da plataforma Quizzes. Então, ficaria até como sugestão a gente ter uma reunião toda nas próximas jornadas para poder trabalhar sobre ele, porque ali foi um momento pequeno e eu tive que muitas vezes não tinha como deixar o cursista com a dúvida do lado e eu tive que ficar mostrando, assim, fazendo várias vezes. E talvez aquele exercício para eles explorarem de uma maneira mais autônoma não ficou da maneira que eu gostaria ou até mesmo que eles gostariam. Então, eu acho que talvez, para as próximas jornadas, se possível, a gente pensar num roteiro de uma reunião que explore um pouco mais sobre essas inteligências artificiais. Eu acho que vai ser bem interessante e vai ajudar bastante. É isso.
Então, deixa eu só voltar você aqui, que a minha intencionalidade aqui, Alan, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi esse momento da vivência do acolhimento, quais foram os instrumentos avaliativos que os seus cursistas apresentaram, como foi esse momento do acolhimento. Em relação à vivência, já eu chego lá, mas eu gostaria de te ouvir em especial esse momento do acolhimento, quando você solicitou que eles acessassem, né, o link, colocassem os instrumentos que eles mais utilizam. Como é que ficou configurada a sua nuvem de palavras a partir da contribuição dos seus cursistas? E já eu volto no que você trouxe. Ok. Bom, aqui a grande maioria dos professores colocaram as metodologias mais atuais, como o fato de trabalhar estudo de caso, a metodologia em pares. Então, eles colocaram toda uma gama de vários instrumentos que são utilizados, porém, eles foram bem críticos com relação ainda com o instrumento avaliativo tradicional, porque ainda há uma insegurança muito grande por parte dos professores e uma ansiedade para atender as expectativas que estão relacionadas às avaliações externas. E muitos ainda têm essa mentalidade que, para mim, preparar o meu aluno para as avaliações externas, eu preciso condicionar ao instrumento tradicional, e a gente sabe que não é só assim. Então, foi nesse sentido que eu tentei conduzir a reunião para abrir possibilidades para usar metodologias diferenciadas, para trabalhar a recomposição, trabalhar os descritores, para prepará-los aí depois para essas avaliações. Mas foi bem interessante, assim, né? Foi bem legal, mas percebi que ainda os professores utilizam em pares, estudo de caso, avaliação tradicional, como eu disse, então ficou nesse sentido. Ai, obrigada, Alan. Que legal trazer a ideia do estudo de caso enquanto instrumento avaliativo, acho bem interessante, né? Eu acho que o que a gente precisa realmente discutir com o nosso professor, que a avaliação externa, ela está aí, e é um fato, mas que a gente precisa trabalhar com o nosso estudante a aprendizagem a partir daquilo que é proposto para cada componente, e que a avaliação externa ela se torne consequência, um instrumento a mais enquanto verificação da aprendizagem, né? E que também falar de prova enquanto instrumento avaliativo, tá tudo bem, né? Porque a prova é sim um instrumento avaliativo. Então, a ideia aqui no Mentimeter, nesse momento do acolhimento, é que vocês possam, a partir da nuvem de palavras, já irem mais ou menos entendendo como é que os seus cursistas entendem essa ideia de instrumento avaliativo, né? O que eles trazem enquanto instrumentos para verificar a aprendizagem dos seus estudantes. E lembrando que esse acolhimento, a ideia é que vocês possam compartilhar a tela, apresentando a nuvem de palavras formada e que vocês possam convidar um ou dois cursistas para que eles analisem essa nuvem de palavras e tragam as suas reflexões, sempre, claro, a partir da sua prática pedagógica, tá bom? Gente, aí eu vou voltar ao que o Alan tinha trazido sobre a gente ter um encontro para explorar, né, melhor os recursos da IA. Infelizmente, gente, isso não é possível até pelo número de encontros que nós temos, né, daquilo que a gente precisa abordar. E qual que é a ideia aqui? Que vocês possam, inclusive, instigar seus cursistas, que quem se interessou, porque a ideia aqui não é que ele aprenda na essência, no detalhe, como explorar a IA do Quizzes, mas que ele possa verificar possibilidades a partir dessa exploração inicial e que vocês possam instigar os cursistas, por que não, a fazerem como cursistas o Desafio Paraná, que eles possam, tipo, gente, olha, é uma possibilidade bacana de exploração, a gente vai vivenciar algumas possibilidades, mas, claro, de linhas muito gerais, mas que existe a temática do Desafio Paraná, que também pode ser uma possibilidade desse cursista se inscrever e, de repente, explorar mais no detalhe como utilizar melhor esse recurso. Então, a nossa ideia aqui é que a gente possa trazer, e é muito interessante, quem me dera eu tivesse mais tempo para as nossas discussões, né? É que a gente possa, de fato, instigar o cursista a querer conhecer.
que ele possa verificar no uso da IA a possibilidade de ampliar seu conhecimento, de entender uma ferramenta que pode apoiá-lo no seu trabalho. Essa é a intencionalidade aqui, né? Que a gente possa ser mesmo esse elemento provocador, que instiga, que estimula, que incentiva a buscar novos recursos para a sua prática de ensino. Por favor, Jaque. Eu concordo com o Alan, mas é o que você falou, né? Não é o nosso foco. Mas até que a gente consiga fazer isso, ou o cursista se inscrever em algum dos que os colegas estão sugerindo ali, dá para a gente lembrá-los que é embaixador, está falando ainda embaixador? Isso, acho que sim. O embaixador, ele pode vir na escola fazer uma fala. Aqui no meu núcleo, eles fizeram isso via Meet. Então, a direção pediu, né, que ensinassem aos professores como usar a IA dentro do Quizzes, e daí foram oferecidos 3 momentos via Meet para os professores participar. Então, na medida do possível, a gente vai... Mas eu entendo a angústia do Alan, porque quando a gente sabe, a gente quer muito que os cursistas aprendam, e a gente não tem tempo de ensinar, né? A gente gostaria, né, Jaque, porque essa é a nossa essência enquanto professor, né, Alan? Não é ficar só no instigar, mas é poder ensinar, é poder ter tempo para isso, mas a gente precisa também contemplar outros objetivos de aprendizagem na nossa jornada. Eu nem vou falar da jornada 2 ainda, que é para você dizer assim, meu Deus, nós temos menos ainda, mas acho que a gente... Pensem no sentido assim, enquanto grupo de estudos é a gente poder apontar caminhos, mostrar possibilidades a partir do que vem surgindo em cada roteiro, essa é a ideia. Bom dia, Gilson, seja bem-vindo. Aqui na nossa experiência, eu só vou resgatar com vocês a intencionalidade, tá bom? É que, na verdade, Alan, não é nem sobre resistência, sabe, a fazer adaptações. Tanto que eu vejo assim, ó, uma das coisas, né, eu falei que não ia dar spoiler, mas vou dar, tenho gasto minha energia a partir, inclusive, de uma contribuição sua, viu, Alan? Quero dizer que você é responsável por esse meu olhar para a segunda jornada. Nós vamos ter um roteiro, sim, para falar de adaptação curricular de instrumento avaliativo, e isso se deve ao que você trouxe. E, assim, eu vou sempre buscando, a partir do olhar de vocês, aquilo que me é possível também, né? Então, a gente também tem dentro daquilo que nós precisamos desenvolver, aquilo que é possível, né? Então, vale para todos nós que atuamos na educação, né? A gente busca fazer o melhor que podemos com as condições que temos. E aqui não foge, né? A gente também acaba fazendo isso, mas eu sempre venho, sim, a partir daquilo que vocês trazem, da vivência de vocês com seus cursistas, eu vou sempre buscar aproximar daquilo que é, de fato, a realidade na sala de aula. E para a segunda jornada, a gente vai conseguir aproximar um pouquinho essa discussão sobre adaptação de instrumento avaliativo, eu acho que vai ser bem rico dentro daquilo que for possível. Gente, esse nossa experiência, eu só quero lembrar vocês que ele tem no vídeo o nosso ponto de partida. Eu sempre gosto de falar que o nossa experiência, ele é aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu já fiz, não é aquilo que eu pretendo fazer, mas é aquilo que eu faço, é aquilo que eu reconheço na minha prática pedagógica enquanto sendo uma boa prática, e sendo aquilo que eu desenvolvo e que eu vejo bons resultados. Vamos lembrar que esse vídeo, ele é um vídeo curtinho, de 2 minutinhos e alguns segundos, mas o que ele é bem bacana é porque ele faz uma analogia da avaliação com a fotografia. Né? O vídeo ele vai discutindo o conceito de avaliação nessa ideia de que a avaliação é como se fosse uma fotografia. A gente tem todo, né, um contexto, a gente tem todo um cenário, mas ao tirar a fotografia a gente foca, né? A gente escolhe um recorte, a gente escolhe uma paisagem, a gente escolhe aquilo que vai ficar num primeiro plano, aquilo que vai ficar de plano de fundo, e a avaliação, ela é sobre isso. A gente tem todo um percurso de aprendizagem do nosso estudante, mas quando eu vou promover a avaliação dessa aprendizagem, eu preciso ter muita clareza do que o que eu quero avaliar, o que é essencial que eu capture ao
promover a avaliação? Para onde as minhas lentes estarão direcionadas? Aonde eu vou dar zoom na apresentação, né, na avaliação, para que, de fato, eu digo, isso era essencial que todos se apropriassem, e por esse motivo, esse é o instrumento que eu vou utilizar, e é esse conhecimento que eu vou avaliar. Então, falar sobre avaliação a partir desse vídeo, ele é muito interessante, justamente por conta dessa analogia que o vídeo faz, da avaliação enquanto sendo uma fotografia, onde eu escolho momentos do percurso de aprendizagem do meu estudante para fazer um registro, para colher evidências da aprendizagem. E a ideia, então, aqui é que vocês, a partir do vídeo, levem os seus cursistas a refletirem sobre a sua própria prática pedagógica, e aqui vai ser muito interessante, porque ele vai poder falar a partir do que nós estamos caminhando para encerrar o primeiro trimestre, gente. Então, eles vão poder, de fato, dizer, contar como eles planejaram a avaliação da aprendizagem no decorrer do primeiro trimestre. Vejam como é interessante aqui. Quem vivenciou esse roteiro na R3, eu planejei algo que eu ainda não vivenciei no todo. Aqui, os seus cursistas vão trazer elementos daquilo que praticamente já foi vivenciado na totalidade, uma vez que a gente caminha para o encerramento do trimestre. E aqui vocês vão convidar os cursistas ou para abrir o microfone e compartilhar, ou para fazer a sua contribuição com registro no chat, e aí vocês vão fazendo, né, as costuras necessárias para finalizar esse momento de ouvir os seus cursistas, mas também de validar as contribuições que foram feitas no chat. Então, o momento do Nossa Experiência, ele é sempre muito importante por isso, porque ele traz justamente aquilo que é a prática pedagógica do seu cursista. O nosso Fundamentando a Prática aqui, ele começa com 3 conceitos que normalmente trazem um pouco de angústia aos cursistas, a vocês enquanto formadores, que é justamente a compreensão, né, do que é um objetivo de aprendizagem, o que é o critério de avaliação, e a partir daí o entendimento dos instrumentos avaliativos enquanto aquilo que eu vou usar para fotografar a aprendizagem. Então, qual que é a ideia aqui inicial, né? O objetivo da aprendizagem, gente, e aí a gente tem outros termos que vão correndo junto, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos descritores, então, pensando os descritores SAEB, da matriz do SAEB, os descritores dos nossos componentes curriculares, falar dos descritores conceitualmente é também trazer para essa conversa o objetivo da aprendizagem. Então, um descritor, ele é um objetivo de aprendizagem, é aquilo que eu espero que o meu aluno aprenda. Então, o que a gente hoje precisa ter muito claro? Que o conteúdo, ele é o meio para se desenvolver esse objetivo de aprendizagem. O conteúdo é a ferramenta que eu vou, né, é o meio que eu vou utilizar para desenvolver a habilidade que é descrita nesse objetivo de aprendizagem. Então, quando eu tenho um objetivo de aprendizagem, que eu quero que o meu estudante de repente, reconhecer as características gerais dos seres vivos vertebrados. Né? Então, eu quero que ele reconheça as características dos seres vivos vertebrados. Então, eu tenho, a partir disso, condições de identificar quais são os conteúdos que eu vou utilizar como meio para que ele seja capaz de reconhecer essas características. Isso é um objetivo de aprendizagem que eu não vou trabalhar numa única aula, que eu vou precisar de algumas aulas para poder atingir esse objetivo no seu todo. Então, o objetivo de aprendizagem é onde eu quero chegar. É aquilo que eu espero que o meu aluno aprenda, né? E isso é o objetivo da aprendizagem. Só que, para que ele chegue a esse objetivo de aprendizagem, eu preciso ir um passo de cada vez, né? Eu preciso começar com elementos da base e ampliando esse conhecimento, por isso que a gente fala de percurso. Percurso é um caminho, e um caminho ele é feito a vários passos. Então, desses passos que são dados, para que ele seja capaz de ter se apropriado do objetivo de aprendizagem proposto, é que eu vou tirar os meus critérios de avaliação. Os critérios de avaliação é cada passo dado. O que eu vou avaliar é aquilo que eu espero que o meu estudante tenha aprendido
ou ainda é aquilo que ele precisa saber para ter alcançado o objetivo. Eu puxei a sardinha para minha brasa, falando de animais vertebrados, de ciências. Então, quando eu digo que eu tenho como objetivo de aprendizagem que o meu estudante reconheça as características dos seres vertebrados, eu preciso trabalhar com ele primeiro. Quais são as características gerais de todos os vertebrados? Eu preciso contar, trabalhar com eles, que existem 5 classes de animais vertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Eu preciso trabalhar cada um desses grupos. E aí, quando eu for pensar num instrumento avaliativo, quais são os critérios de avaliação? Para que ele dê conta de tudo isso, o que ele precisa saber em cada passo dado? Eu preciso saber que ele reconheça que para ser animal vertebrado é porque ele tem coluna vertebral. Eu preciso que ele identifique quais são as características dos peixes. Eu preciso que ele saiba a diferença entre peixes ósseos e cartilaginosos. Eu preciso que ele saiba quem são os anfíbios. Isso é os passos que são dados para que no final o objetivo da aprendizagem tenha sido alcançado. Esses são os meus critérios de avaliação. Então, os critérios de avaliação, como diz ali, são as indicações claras acerca do que é importante aprender. Então, quando eu tenho como um objetivo de aprendizagem, eu tenho que entender qual é o caminho que eu vou fazer, quais são os saberes que esse aluno precisa se apropriar para que o objetivo seja alcançado. E aí, esses saberes, gente, esses critérios de avaliação, é a minha fotografia, é quais são os momentos que eu vou capturar para definir como os essenciais dessa aprendizagem. E, a partir daí, definir os meus critérios de aprendizagem. Por favor, Alan. Eu vou ser bem rapidinho. Acho que um dos pontos legais, interessantes que a gente teve dentro do plano de ação, e aí eu também notei uma dificuldade muito grande dos cursistas, é entender essa questão de critérios, né? Então, lá no plano de ação, a gente tinha que escolher um instrumento avaliativo, e a partir desse instrumento avaliativo, pensar na questão de níveis, né, de dificuldade e tudo mais, e eu notei que eles encontraram bastante dificuldade com relação a isso. E por mais que a Alice deveria só citar, eu fiz aquele esforço de instigá-lo e direcioná-lo para que eles colocassem, de fato, o instrumento exemplos de cada nível. Então, eu acho que isso foi bem interessante, né? Como eu disse agora há pouco ali, só para não ser mal interpretado, né? Que ainda eles têm uma dificuldade muito grande com relação a essa questão de critérios de avaliação, né? Porque por mais que a gente tenha vários, né, professores, que aí a gente poderia sugerir para ir para outras temáticas e tudo mais, mas aí a gente vê que ainda tem muitos professores que ainda apresentam essas dificuldades em entender esses conceitos. Eles sabem na prática, né, talvez, mas essa parte teórica é bem interessante para que eles possam se aprimorar. Então, é só para fazer esse gancho mesmo aqui com o que você está falando. Ai, obrigada, Alan. E você trouxe algo importante que eu quero lembrar, lembra que eu também, justamente por essa dificuldade, desse entendimento, como o Alan falou, desse entendimento, às vezes, conceitual mesmo, do que é critério de avaliação, do que é objetivo da aprendizagem, eu elaborei, acho que para o roteiro anterior, inclusive, um material de apoio para que os cursistas pudessem utilizar justamente nessa ideia do conceitual. E trazendo a sua fala, Alan, algo que foi muito bacana, né, olhando, porque nós, enquanto técnicos, em alguma medida nós temos sim acesso às respostas dadas nos formulários do Queremos Te Ouvir, foi uma coisa que foi recorrente dos cursistas, Alan, foi justamente esse olhar que você trouxe aqui, o quanto eles acharam que foi importante o plano de ação ter sido desenvolvido no decorrer das reuniões e o quanto o apoio de vocês enquanto formadores foi essencial para essa construção. Isso foi uma coisa muito bacana que apareceu nos formulários, o quanto o roteiro permitia esse momento de, durante a reunião, poder trabalhar no plano de ação, contando com o apoio direto do formador, foi significativo. Então, o que você traz a partir do seu olhar como formador, os cursistas também trouxeram isso como algo muito positivo, porque se sentir apoiado no desenvolvimento do plano de ação, nesse sentido mesmo, de superação das dúvidas, das dificuldades, o quanto isso foi importante.
E aí a gente vem aqui ainda, a gente está nesse campo da fundamentação teórica, que a ideia que vocês possam trazer aqui para a conversa é assim, quais perguntas são essenciais de serem respondidas ao escolher e planejar um instrumento avaliativo? Né? Então, será que eu, enquanto professor, quando eu vou elaborar o meu instrumento avaliativo, quais são as perguntas que eu devo fazer a mim mesmo? O que eu devo responder primeiro para daí, então, planejar e elaborar esse meu plano de ação? E aí vocês vão lembrar que lá nas notas de apresentação, a gente tem aí alguns indicativos do que vocês devem esperar para conduzir esse diálogo. Então, a ideia é que vocês possam aqui convidar 1 ou 2 cursistas para que eles respondam a esse questionamento, mas eu trago ali para vocês, a partir de um referencial teórico, que a gente, enquanto professor, que vai sentar, né, para planejar um instrumento avaliativo, e aí é importante que vocês, inclusive, resgatem o que apareceu na nuvem de palavras. Então, os elementos da nuvem de palavras, eles são importantes para que vocês continuem esse diálogo no decorrer do roteiro, né, para que vocês possam, então, retomar com os seus cursistas esses instrumentos que apareceram na nuvem e discutir com a turma, né, que para elaborar um instrumento avaliativo, quais são os questionamentos que eu preciso me fazer, né, e aí aqui nas notas da apresentação a gente tem qual será a finalidade, né, por que eu vou escolher, o que eu espero, né, o que eu vou avaliar, quais serão os meus critérios de avaliação, quanto tempo eu vou destinar para esse instrumento avaliativo, né? Como que eu vou coletar as informações? Como é que eu vou fazer o uso do resultado disso? Então, tem algumas perguntas que a gente precisa estar, que a gente tem que fazer a nós mesmos, é para mim, é uma conversa comigo mesmo, né? É no sentido de olhar para mim e pensar assim, tá, a partir do que eu trabalhei com os meus alunos, a partir dos conteúdos abordados, das estratégias, como é que eu vou avaliar que houve aprendizagem? Eu vou avaliar, eu vou propor um trabalho de pesquisa, mas qual é o direcionamento que eu vou dar para essa pesquisa? Quanto tempo eu vou dar para o meu estudante fazer essa pesquisa? Ela vai iniciar ele fazendo sozinho em casa, na perspectiva da sala de aula invertida, mas eu vou terminar na sala? Eu preciso me questionar o tempo todo para poder fazer uma escolha mais assertiva possível do instrumento avaliativo, para que, de fato, o instrumento que eu escolha, ele se aproxime da intencionalidade que eu tenho, dos critérios de avaliação que eu, enquanto professor, defini, mas que isso possa depois, ao ser desenvolvido pelo meu estudante, eu tenha um resultado que, de fato, evidencie a aprendizagem alcançada e as dificuldades, porque a partir das dificuldades eu preciso retomar, eu preciso replanejar. E aí, na sequência, nesse slide, para a gente lembrar, aí vocês vão trazer quais são os pontos que precisam ser considerados na elaboração de uma avaliação. Então, a ideia aqui é iniciar o diálogo, primeiro, perguntando para os cursistas, né, quais são as perguntas que você precisa se fazer ao escolher e planejar um instrumento avaliativo. E daí, na sequência, vocês vão trazer quais são os pontos que precisam ser considerados ao planejar e elaborar esse instrumento. E aqui a gente traz, né, o Alan trouxe na fala dele a questão de a gente ter esse olhar cuidadoso para os níveis de dificuldade, né? Então, definir os níveis de dificuldade a partir do olhar dos níveis de aprendizagem do meu estudante, como é que eu vou organizar os níveis de dificuldade dessa minha avaliação, né? Trabalhar também com questões que são voltadas ao reconhecimento dos conhecimentos prévios, porque aqui a gente está pensando na recomposição. Pensar em recomposição das aprendizagens passa por reconhecer os conhecimentos prévios dos meus estudantes. A gente já conversou em outros roteiros. Quando eu for propor pensar num instrumento avaliativo, seja ele prova, a construção de um mapa mental, uma organização de trabalho em grupo, eu preciso pensar se as questões que eu vou propor, elas foram similares àquilo que eu desenvolvi em sala de aula. Eu não posso desenvolver em sala de aula questões que são de nível fácil e médio, mas numa avaliação eu cobro num nível difícil. Ou eu cobro algo que se torna para o aluno inalcançável, porque ele não teve oportunidade em momento nenhum nas aulas de vivenciar aquele tipo de situação, problema, aquele tipo de questão.
é diversificar os tipos de questões, lembrando que os estudantes, eles têm estilos e formas de aprender que são diferentes, as turmas são heterogêneas, né? E apresentar os resultados. Eu preciso também apresentar para os meus estudantes, de forma organizada, estruturada, esses resultados. É falar de feedback da aprendizagem do meu estudante. Por favor, Alan. Mais uma vez, mas quando eu falei isso com meus cursistas e vou falar, eu tento chamar para responsabilidade, mesmo de quem é um componente diferente de matemática ou língua portuguesa, para abraçar algum descritor, né, dessas áreas, e a partir do uso desses descritores, né, e já desenvolvendo habilidades no aluno. E aí a importância também da elaboração de uma questão que tenha um texto de apoio, que tenha alguma imagem, né, tudo que possa, de uma certa forma, contribuir ali para melhor interpretação, né, e melhor resultado ali do aluno. Perfeito, Alan, gosto muito quando você usa a expressão trazer para a responsabilidade, né, o professor também perceber que ele sendo de outros componentes curriculares, mas que se eles escolher, como você falou, né, se ele abraçar um descritor, ele consegue entender aquele descritor, que é uma habilidade a ser desenvolvida, que é um objetivo de aprendizagem, mas no seu componente, qual é o conteúdo que ele pode usar como meio, né, para poder desenvolver essa habilidade, como é que ele pode trabalhar no seu componente curricular essa habilidade e contribuir, sim, para a aprendizagem do seu estudante. Acho que é muito importante a fala que você faz, Alan, quando você traz esse olhar, né? Embora quando eu falo de SAEB, isso é uma avaliação externa que é nacional, ela tem a foco em língua portuguesa e matemática, e esse ano, de forma amostral, vai acontecer também em ciências, mas é eu, a partir do meu componente, como é que eu posso contribuir, a partir dos conteúdos essenciais do meu componente curricular, com o desenvolvimento daquele estudante, com o desenvolvimento daquela habilidade que está descrita naquele descritor. Por favor, Jaque. Assim, o Paraná inteiro está empenhado, né, nesse resultado do SAEB, é visível, até comentei hoje com a Clarice no nosso feedback. Teve uma cursista que compartilhou uma ideia muito legal, e assim, tem muitos pedagogos nessa turma, e o pessoal adorou. Eles colocaram os descritores de língua portuguesa e matemática num quadro, e cada professor, dentro do seu componente curricular, buscou conhecer o que era aquele descritor e se comprometeu, colocou seu nome lá no quadro para trabalhar aquele descritor dentro do seu componente. Eu achei muito legal, achei uma ideia muito positiva. O Alan traz ali a lembrança, né, da importância da gente. E assim, eu não vejo que os colegas não querem, eles não sabem, então a gente tem que dizer, olha, o meu descritor está ali dentro, você pode fazer isso, né? Eu acredito, assim, que todo mundo quer colaborar e melhorar esse resultado aí e efetivar a aprendizagem no estudante. Muitos, assim, a gente fala muito do resultado da prova, mas eu percebo na minha escola e com os meus cursistas que a preocupação é a aprendizagem mesmo, né? De fato, né? Se o resultado melhorar, que bom, mas a gente está preocupado em garantir a aprendizagem desses estudantes aí. Ai, perfeito, Jaque, como eu gosto quando você diz isso, né, que a preocupação é a aprendizagem dos nossos estudantes, e, gente, os nossos professores, eles estão preocupados com isso. O resultado, ele tem que ser consequência de todo esse trabalho, e essa ação, Jaque, que você trouxe, posso, acho que de forma segura, dizer, né, que provavelmente dessa sua cursista, foi uma sequência, foi um olhar daquilo que começou lá nos dias de estudo e planejamento, de olhar mesmo para os descritores que são de língua portuguesa e de matemática, mas eu me entender enquanto, como o Alan falou, responsável por esse processo e abraçar um descritor e dizer, olha, a partir do meu componente, nesta turma eu consigo trabalhar esse descritor. Eu acho que apontar caminhos também é sobre isso e o quanto é importante o trabalho que vocês desenvolvem. Aí aqui a gente vem esse momento do vamos refletir juntos, eu já lhe dou a palavra, Aparecida, que é o primeiro start para a gente conversar sobre a IA, né? Até porque hoje a gente tem que ter um cuidado mais precioso com a gestão do tempo, né, gente? Olha só, e aí eu vou aproveitar
porque esse momento ele começa só justamente para instigar, né? Você já considerou a possibilidade de utilizar a IA para elaborar um instrumento avaliativo para os seus estudantes? Então, aqui a gente vai começar essa reflexão de em que medida os cursistas, né, já consideraram essa possibilidade. E aí, Aparecida, eu te dou a palavra, você tinha levantado a mão, mas se você já tiver vivenciado esse roteiro lá na R3 com seus cursistas, eu gostaria que você trouxesse essa questão, mas que você também compartilhasse com a gente como é que foi quando você apresentou esse questionamento para os seus cursistas, como é que veio, né? Porque a ideia aqui nesse momento é que eles cliquem no ícone do levantar a mão para você perceber quantos já pensaram nessa possibilidade ou se já utilizam. Por favor, Aparecida. Não, eu não vivenciei porque as minhas turmas foi feriado. Não só então. falar, eu só queria comprometer a Jaqueline que vários, nesse momento assim, que nós ouvimos, né, pedimos a contribuição dos nossos cursistas, sempre eles falam dinâmicas que estão acontecendo, que estão levando esse componente, os componentes que eles estão, o que eles podem fazer e qual o descritor fragilizado que eles adotam. Só queria comentar isso apenas, ok? Obrigada. Mas eu não vivenciei o nono, não. Então, a Aparecida ainda está na expectativa da vivência desse roteiro com seus cursistas. Bom, o Alan já contribuiu até aqui também. Quem mais, além do Alan, já vivenciou? Porque a gente sabe que a Aparecida e a Jaque ainda não vivenciaram esse roteiro lá na R3. Quem já teve a oportunidade também de vivenciar a R3? Cirlei, Gilson, já tiveram a oportunidade? João Pedro ainda também não, João? João também não. Gilson, você compartilha com a gente, ó. Cirlei também não vivenciou. Compartilha com a gente, Gilson, quando você apresentou esse questionamento e pediu para os seus cursistas levantarem a mão, quem já considerou a possibilidade de utilizar a IA, como foi esse momento com os seus cursistas? Olá, bom dia a todos. Muitos vêm explorando, né? Explorando a inteligência artificial, ainda muitos estão aprendendo e foi divulgado sem problema, porque realmente é novo e muitas vezes há uma confusão, porque até mesmo no critério de você utilizar a inteligência artificial, de que maneira que você faz o seu prompt, né? Você coloca ali o que você quer e quais são os critérios, aí esbarra muitas vezes no que essa reunião nos está direcionando, que é a relação dos critérios, né? E aonde eu quero chegar, né? Porque alguns resultados da inteligência artificial são repetições, elas acabam repetindo, utilizando o mesmo conceito, então aí gera uma certa confusão. Isso foi o que compartilhamos. Algumas atividades, inclusive foram compartilhadas, que foi interessante, porque o critério ali, no momento de você acionar a inteligência artificial, foi claro, né? Então precisa saber também o que você quer, né? E aí você ir alimentando a partir disso. Muito obrigada. Não sei se é se era essa a ideia, mas, enfim, o pessoal vem utilizando, sim, para agilizar trabalho, está preocupado com o que a inteligência artificial pode oferecer, mas aí, às vezes, esbarra um pouquinho nessa condição de critérios mesmo. Muito obrigada pela partilha, Gilson. Eu gostei muito quando você começou justamente com o verbo explorar, que eu acho que é sobre isso, né? A gente tem que começar nesse lugar de quem vai explorar, né? Para conhecer, para explorar os recursos da IA. Outro elemento importante na sua fala que você trouxe, esse nosso olhar, né? Porque a gente tem que entender que e você trouxe muito, a gente tem que saber o que quer para a gente melhorar a qualidade do nosso prompt e o quanto a gente precisa validar aquilo que é gerado, né? Que não é só eu vou colocar e aquilo que gerar eu vou pegar e já vou utilizar.
todo recurso de IA, ele precisa necessariamente passar pela nossa validação, né? Enquanto vai ter um olhar criterioso de seleção para aquilo que cabe, aquilo que não, aquilo que precisa ser reorganizado. Que bacana quando você traz, sim, que os professores estão explorando o recurso, estão utilizando, mas que a dificuldade que eles ainda sentem tem nesse lugar justamente de definir os critérios de avaliação. O que deu para entender é que realmente eles reconhecem que não dá para copiar e colar. Você inicia com o teu comando e está pronta a tua atividade, não? Então, é preciso, sim, ver o que ela pode oferecer de mais, o que dá para aproveitar, né? Então, é por aí. Ah, muito obrigada, que coisa boa. E aí vocês, a partir desse olhar, né, que o Gilson trouxe para a gente, de vocês... Ai, obrigada, Jaque. A internet hoje está sendo um problema em vários lugares, né? Vocês vão trazer o conceito, em linhas gerais, do que é uma IA generativa, que é a que nós vamos utilizar, né, entre várias que nós temos aqui, né? O ChatGPT, o Gemini, ou Gemini, né, conforme a pronúncia, o WordWall, o Bing, a Quizzes, são recursos de inteligência artificial generativa. Mas nós temos também as que são preditivas, né? Então, as preditivas, nós temos aí a Matific, o Enamigo, o Inglês Paraná, o Leia Paraná, que são plataformas que são utilizadas pela rede. Então, por exemplo, o Canamigo, hoje quem tem a disponibilidade são professores do 9º ano e 3ª série, né, que tem o recurso para além, né, da Khan Academy, tem o Canamigo, Matific, que é utilizado principalmente com os estudantes de 6º ano e quem tem o programa mais aprendizagem na escola, né, o Leia Paraná, o Inglês Paraná. Então, a ideia aqui é que vocês possam, em linhas gerais, apresentar o que é uma IA generativa e quais são possibilidades, exemplos desse tipo de inteligência artificial e quais são as preditivas. E ali nas notas da apresentação, vocês têm qual é a definição de cada uma delas, e aqui a gente vai trazer o foco justamente para quizzes, né? Como a gente utilizar os recursos dessa plataforma para gerar, né, para nos auxiliar na produção de instrumentos avaliativos. E aqui a gente vai ter justamente o momento da vivência, né? Então, a vivência aqui é justamente que a gente possa planejar e criar um instrumento avaliativo utilizando como recurso educacional a inteligência artificial do Quizzes. Então, aqui é um passo a passo mesmo. Esse é um momento que vocês irão instigar os seus cursistas para seguirem esse passo a passo de fazer o login no Quizzes com o seu @escola. Então, nas notas da apresentação do nosso roteiro, a gente tem o link de como acessar o Quizzes. Aí vocês vão no passo a passo, clicar em criar, cliquem em avaliação, clicar em gerar com IA, verificar, né, então, se o idioma está em português, escolher o tipo de atividade e escrever os comandos, o prompt. Como o Gilson falou, né, o nosso desafio está aqui, ó, na qualidade do prompt. Como é que eu vou colocar o comando daquilo que eu espero para fazer, para que seja gerado justamente um instrumento que esteja o mais próximo possível daquilo que eu espero, com base nos meus critérios de avaliação. Eu gostaria aqui, nesse momento, né, de convidá-los, deixa eu até compartilhar com vocês aqui o link do Quizzes, eu não lembro se eu coloquei aqui coloquei. Deixa só eu colocar aqui para vocês, só um instantinho. O link do Quizzes no chat, para que vocês possam também acessar e que a gente possa aqui na prática fazer um pouquinho dessa vivência, embora a gente está sempre, né, com o nosso tempo que não nos favorece muito. Ó, acabei de colocar aqui para vocês o link do Quizzes no chat, para que vocês possam também
acessar. E qual que é a ideia aqui, gente? Que vocês possam instigar os seus cursistas a pensar em fazerem algo que eles, de fato, possam utilizar com seus estudantes, né? Sempre aproveitando o tempo disponível da reunião para algo, de fato, propositivo, que ele use esse tempo para planejar algo que ele possa depois aplicar com os seus estudantes. Então, eu coloquei aqui o link do Quizzes. Então, a ideia é, de fato, seguir o passo a passo. O Alan, inclusive, trouxe isso, né, do quanto ele precisou apoiar os cursistas no entendimento de desenvolver esse passo a passo, deles irem se localizando, do quanto é importante, isso é ponto de atenção, tá? É sempre marcar qual é o idioma. Eu preciso marcar toda vez que eu vou acessar o Quizzes e gerar uma atividade que é em português, para daí escolher o tipo de atividade. O tipo de atividade aqui que nós temos a ideia do, deixa eu localizar aqui. Eu tenho a ideia do texto, né? Eu tenho a ideia do prompt, né? Que foi o que o Gilson também trouxe na sua fala. Eu posso, se eu tiver um documento que está no meu computador, eu posso, a partir desse documento, pedir para que a IA gere um instrumento avaliativo. Eu posso selecionar, inclusive, um local na rede da internet. Às vezes, você localizou uma página na internet, um site, que tem uma informação que você acha, puxa, isso aqui é muito legal. Você pode trazê-lo também para gerar um instrumento avaliativo a partir deste site. Daí, o que eu vou convidar? Pelo que eu entendi, foi o Alan e o Gilson, os únicos formadores que já vivenciaram na prática esse roteiro com os seus cursistas. É isso? Nem o João, nem a Aparecida, nem Cirlei, nem Jaque tiveram a oportunidade. Então, tá bom. Então, eu gostaria de convidar ou o Gilson ou o Alan, né, para compartilharem com a gente. E aí eu vou parar de compartilhar e eu gostaria que vocês, assim, um dos dois, enquanto ação modelar, mostrassem para a gente como vocês conduziram esse momento com os seus cursistas. Quem vai se candidatar? Alan ou Gilson assumem esse lugar da ação modelar nesse momento? O Gilson. Vou O falar igual os Gilson. cursistas, eu estou no Oi, celular Alan. aqui, o Gilson. Eu ia passar justamente para você, porque domina aquela inteligência artificial lá de avaliações adaptadas, porque eu confesso que eu estou sofrendo ainda em trabalhar com avaliações adaptadas, quem sabe você pode contribuir um pouco mais aí com essa nossa prática. Olha lá. Alan, você pode tanto... Eu vou parar... Posso interromper meu compartilhamento Eu estou no celular aqui? aqui, porque acabou a rede da internet, rede escola caiu, eu estou no meu 4G. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Estou aqui, qualquer problema. Gente, Mas onde é que muda o idioma? Eu não consegui mudar o idioma. Quando eu entrei, estava ok, tudo em português. Daí entrei nos passos ali, gere com a IA e tal. Uhum. Eu já fiz isso outras vezes, deu certo, mas agora apareceu tudo em inglês. Ela gerou, mas gerou tudo Mas em inglês. inglês. Então é porque precisa mexer lá, já que já mostramos aqui. Tá. Alan, precisa do apoio da Aparecida para compartilhar a tela? Ou acho que o Alan está conseguindo. estou entrando aqui pelo computador, porque se for compartilhar a tela, você quer que eu mostre ou só comente como que foi? Se você puder mostrar, inclusive, para apoiar a Jaque na dúvida dela, onde identifica como, onde eu faço para botar em português. Então, Só um segundinho. Já Bom, achei. Achei, até, obrigada. até que eu entre aqui, bem fácil. Até que eu entre aqui, eu vou comentar. Quando eu trabalhei essa reunião, Perfeito, foi Alan. na semana do Dia da Mulher. Então, eu selecionei um textinho bem simples sobre o Dia da Mulher, porque eu achei que seria um conteúdo que os outros professores poderiam entender. Então, eu sugiro que para amanhã, quem tiver reunião hoje ou amanhã, pegue um texto sobre bullying, pegue um texto que às vezes seja interdisciplinar, só para mostrar para ele como que vocês podem, às vezes, gerar essa atividade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Bom,
Como eu comentei com vocês, eu acho que foi um pouco tempo, infelizmente, para poder explorar assim um quizzes, tá? Então, em outros momentos, se tivesse a oportunidade, eu acho que seria interessante a gente explorar desculpa, sobretudo mostrando a questão da possibilidade de olhar os relatórios, ver qual foi o descritor de menor acerto. Eu acho interessante isso para fazer um diagnóstico. Mas quando a gente entra aqui no quiz, o professor faz ali o login, a gente tem quizzes e AI aqui. E aqui a gente vai ter algumas possibilidades. A gente teria a possibilidade de criar perguntas a partir de um documento. Então, a gente carregaria através do dispositivo ou até mesmo do Drive um documento. Eu não selecionei nada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no computador da escola. Não vai ter, mas... a gente selecionaria... Pode falar. Ó, deixa eu aproveitar que você está nessa página, vai circulando enquanto eu vou falando. Ó, o Alan marcou que eu posso escolher um documento, mas eu tenho ali também o texto ou prompt, que também Isso, é uma vou outra mostrar. possibilidade, né? Perfeito. Desculpa, Alan, te interromper. Não, Então, que segue. isso. Eu mostrei essas duas possibilidades para os cursistas, tá? Eu achei interessante a do texto, né? Por exemplo, aqui eu fiz o upload aqui do material, e aí aqui a gente tem essa opção do idioma, tá vendo? Ó, saída em inglês, a gente sempre tem que colocar em português, né? Porém, depois que você faz, você consegue mudar também o idioma, mas é mais interessante quando a gente muda já antes de fazer. Aqui você teria a opção de escolher a quantidade de questões, se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, ou automático, né? Então, vamos colocar 10 questões. Aqui você poderia selecionar também qual que é o conteúdo. Por quê? As atividades que a gente faz aqui podem depois também serem pesquisadas por outros professores e tudo mais, da mesma maneira que a gente pode fazer. Então, aqui, né, a gente colocaria e também selecionaria a série, né, que vai até terceira série, quarta série, nono e assim por diante. Então, aqui está na oitava série, vou deixar na série. E aí, a gente clicaria aqui para poder gerar o teste. Isso é a partir de um documento. É muito interessante falar para os cursistas que esse recurso é para dar uma ideia, para poupar tempo, porque o que eles mais reclamam, e a gente reclama com razão, é falta de tempo para a gente pensar nas nossas atividades. Porém, é importante dizer que nada substitui o homem, né? Aqui é uma ideia, e a partir da ideia você vai customizando, você vai verificando a realidade das suas turmas e tudo mais. Então, é nesse sentido que eles vão pensar. Então, aqui vai demorar um pouquinho, mas depois eu vou lá pelo prompt mesmo, para poder gerar as atividades aqui, mas vamos ver se não demorar tanto. Pronto, já gerou aqui, né? Então, lembrando que eu usei aqui como PDF esse nosso roteiro da nossa reunião 3. Então, aqui ele gerou algumas perguntinhas. Ai, adorei a ideia. Aí, a partir daqui, nós temos uma coisa bem interessante que é, ó, eu posso converter essa pergunta para arrastar e soltar, menu suspenso, combinar. Aqui está objetiva, mas você pode fazer essa mudança. Outra coisa, corrigir algum erro gramatical, substituir por uma pergunta semelhante. Isso aqui eu acho bem legal, porque, né, ó, a pergunta, como ela é bem pequena e objetiva, né, não vai mudar muita coisa, mas aqui, ó, qual é o objetivo de registrar instrumentos avaliativos no Mentimeter aqui? Aqui, por que é importante utilizar ferramentas como Mentimeter em avaliações? Então, são perguntas, né, semelhantes aqui. Vou aplicar a mudança, pronto. Uma coisa que eu gosto aqui dentro do Quizzes é isso aqui, ó, converter para o cenário do mundo real. Então, quando a gente coloca isso, a gente faz uma contextualização ali, a gente cria uma maneira de dar mais sentido àquilo que está sendo trabalhado. Então, olha, uma pergunta que era bem objetiva, qual a finalidade dos instrumentos avaliativos mencionados? Ela se tornou, Abigail e Harper estão participando de uma feira de ciência na escola. Qual a finalidade dos instrumentos avaliativos selecionados? Claro que aqui a gente está usando um documento da reunião, então, né? Mas se você estiver usando um texto sobre o seu componente curricular, vai ficar mais fácil ali, tá? Aqui é mesmo só para mostrar. Os cursistas geralmente gostam bastante dessa questão de converter para o mundo real. E aí uma coisa que eu falo, por exemplo, na minha escola eu tenho muitos alunos que são imigrantes, então eu posso traduzir também. Então, vamos supor, eu tenho alunos da Venezuela, de outros imigrantes, de outros locais, eu posso traduzir a questão para o idioma nativo deles, caso você queira fazer esse exercício, tá? Então, vou voltar aqui de novo, ó.
Então, aqui é só para mostrar, eu não sei se eu tenho muito tempo, mas só para mostrar rapidinho. E reparem que tem o campo de visualizar, né, Alan? Você pode visualizar como é que ela vai ficar no sim. modelo quizzes, né? As escolhas feitas. Aqui, ó. Vou explicar aqui rapidinho. Uhum. E aí é aquela coisa, você pode mostrar para o cursista como incluir uma foto, como incluir um vídeo, para deixar o quizzes mais interativo, né? Então, visualizar como aluno. Então, aqui só para... fazer. Eu não mudei nada, então as questões vão ficar objetivas mesmo, mas aí você poderia lá, então fica aqui. Não queremos isso. Pode falar. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu achei muito interessante o que você falou. Então, nós recebemos uma família com várias crianças do Haiti, né? Haitianos, aqui nós temos muito, mais de 5 mil aqui na nossa região. É muito porque nós somos 150 mil habitantes. Então, eu faço essa avaliação, né? E coloco em inglês, francês, que eles dominam, né? Eles dominam francês, eu coloco as questões e coloco em francês, ou quando eu quero um conteúdo, um determinado conteúdo, eu coloco em francês e eles conseguem participar também, é bem interessante. Ai, obrigada, Aparecida. Olha que bacana, é poder usar esse recurso para aproximar a atividade do estudante, uma vez que você não fala francês, né? Olha só, o Alan está agora usando o recurso do prompt, e que foi o que o Gilson também trouxe na sua fala, do quanto é importante eu ter clareza daquilo que eu quero que a IA gere. Por favor, Alan. E também você pode estar usando o YouTube aí, né, gente? É sensacional também. Alguém é de língua portuguesa? Fala um tema aí do 6º ano, só para a gente pôr aqui. Eu não sou de língua portuguesa. Identificação do tema, localizar informações explícitas no texto, por exemplo. Eu vou ser sincero com vocês. Quando se trata assim de criar, eu gosto mais do ChatGPT do que o Quizzes. Assim, eu acho que o ChatGPT é mais eficiente. Mas eu vou no Gemini, é melhor. Cada um tem... Mas viu como vocês estão explorando diferentes ferramentas? O DeepSeek também está bem bom, o DeepSeek. Coloca no chat qual que você está usando já, que eu não entendi. Isso aqui é interessante. Ó, quando a gente vai pedir aqui para ele gerar, ele já vai dar algumas sugestões aqui para você selecionar embaixo. E o Alan caiu da reunião, voltou. E olha lá, ele gerando o teste. Então, mas eu fiz isso aí, Alan, e eu achei assim, a gente dá o comando certinho, mas, por exemplo, cadê o texto base? Eu achei que ele fosse gerar um texto base para o estudante responder as questões. Perdão, meu microfone estava fechado. Eu também achava isso, já que por isso que eu prefiro o ChatGPT, porque daí no ChatGPT... o Gemini e o Chat, o DeepSeek, fazem isso, né? Mas é interessante para mostrar para eles, assim. Eu confesso, gente, que na minha reunião eu levei um tempo para poder explicar, porque muitos ainda não sabem que existe o quiz, atribuem o quiz, mas não sabem mexer com ele. E aí eu usei o ChatGPT e eles gostaram muito do ChatGPT e eu bati muito em cima do que o João fala, que é a questão do prompt, né? Eu falo assim, escreva uma Bíblia, porque o ChatGPT ele é muito preguiçoso. Ele precisa que você dê o comando certinho. Então, coloque lá, pense como professor da rede estadual do Paraná, ao trabalhar com componente tal, na série tal, em que os alunos apresentam grande dificuldade sobre isso, elabore um pequeno textinho. E aí vai conversando com a inteligência artificial e vai tirando essas ideias. Alan, muito obrigada, foi preciosa o seu compartilhamento. Foi meio corrido, assim, mas...
Foi corrido, porque a gente tem que entrar no próximo roteiro, mas eu tenho certeza que foi precioso o que você trouxe. Acho que é muito legal, porque é sobre isso, gente. Eu só vou conhecer se eu tiver a oportunidade de explorar. E a ideia que vocês aqui, nesse roteiro, vocês façam isso, que vocês possam explorar a partir de um tempo que é curto, sim, mas que vocês possam instigar o seu cursista. E olha como é legal, o Alan trouxe assim, olha, gente, aqui tem o Quizzes. Por que foi a escolha do Quizzes? Porque é uma plataforma que está disponível para todos os educadores, né, da rede, de todos os componentes, para poder utilizar, para gerar as suas próprias atividades com seus estudantes, de pensá-lo como possibilidade de instrumento avaliativo, mas o Alan trouxe, olha, mas tem o ChatGPT, que nesse sentido é mais eficiente, aí vocês vão trazendo aquilo que é da sua vivência enquanto a exploração dos recursos de IA. Então, essa é a ideia. O Quizzes, ele vem com essa possibilidade, instigar o cursista a fazer, a explorar, e como o Alan e também o Gilson trouxeram, precisa da validação nossa. Só vai ser um recurso eficiente se eu tiver depois o meu olhar criterioso sobre o que foi feito e, a partir disso, eu selecionar, eu aprimorar o meu trabalho. Então, por exemplo, que nem gerou lá uma questão contextualizada, né, que o Alan gerou. Ele trouxe nomes que não são nomes comuns, né, para nós. Eu vou lá eu posso editar, eu posso trocar os nomes e aproximar da realidade dos meus estudantes, mas a ideia é essa, né, que a gente possa explorar e entender a IA enquanto um recurso que vai favorecer o meu trabalho no sentido de facilitar, principalmente de otimizar o tempo. Gente, como toda nossa reunião, essa também tem o nosso Contribua Conosco, o Queremos Te Ouvir, e aqui hoje foi muito legal, a gente teve a oportunidade, né, do Alan, enquanto fazendo a ação modelar desse momento, para vocês entenderem um pouquinho como vocês vão vivenciar com seus cursistas. Eu acabei de colocar no chat, fixei aí para vocês o link do formulário do Queremos Te Ouvir. É importante que vocês tragam, e eu gostaria muito de quem já vivenciou, né? Alan e o Gilson, que já vivenciaram, que vocês trouxessem também as contribuições de vocês por escrito lá, aquilo que vocês identificaram, como foi a vivência desse roteiro, e os demais que vocês tragam também no Queremos Te Ouvir, como foi hoje, né, a avaliação que vocês fazem, porque vocês vivenciaram de novo esse roteiro, mas uma nova perspectiva, hoje com a contribuição dos colegas que já vivenciaram a reunião, e o quanto isso é importante. Gente, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o roteiro 10, e é pouquinho mesmo, né, pelo tempo que nós temos, mas vocês vão ver que é um roteiro que está muito leve, que é um roteiro que está muito tranquilo para ser vivenciado, então eu vou trazê-lo aqui para vocês, cuidando dos tempos, para a gente também... Opa, eu acabei... É aqui, não, tá certo. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre o roteiro 10. Então, o roteiro 10, ele é o roteiro de compartilhamento e feedback, aonde ele tem, na essência, o momento de continuar as apresentações dos relatos dos seus cursistas. Tanto que, para esse momento, serão destinados 60 minutos. Então, 60 minutos do roteiro 10 é destinado à apresentação dos relatos. Lembrando que vocês ainda têm os 20 minutos de vocês, né, que está na zona de autonomia de vocês, de ampliar esse tempo, mas sempre cuidando de que o tempo... Nossa, eu compartilhei... É para compartilhar outra coisa. Só um pouquinho aqui, gente. Esse aqui é para depois. Aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Ele vai demorar um pouquinho, mas enfim. Vocês vão verificar no roteiro 10 que nós temos alguns slides que, inclusive, eles estão presentes na R8 e eles vão aparecer novamente na R10 para conduzir para vocês esse momento, tá? Obrigada, Marcelo. Sua parceria hoje foi preciosa, viu? Então, olha só, gente. Então, a nossa R10, deixa eu só, ele está demorando um pouquinho aqui para carregar, e aí eu entro naquele momento que a internet não me apoia e me causa sofrimento. Então, deixa eu fazer assim, que talvez ajude um pouquinho.
Então, olha só, gente, a nossa R10, ela vai ter um momento que seria o acolhimento da nossa R10, que também é o momento do feedback. E assim, o Uniforme produziu um material muito lindo, riquíssimo, para que a gente possa fazer um momento, mas que seja muito dinâmico, de feedback dos cursistas trazerem quais foram as suas impressões sobre a jornada 1. Esse slide eu espero que ele já tenha perdido completamente a importância na R10. Então, reparem que a R10 está organizada em 4 momentos. Objetivos e o cartaz da temporada, 10 minutos. O check-out e a avaliação da jornada, 5 minutos, 60 minutos de compartilhamento e 5 minutinhos para concluir. Lembrando que vocês ainda têm os 20 minutos de vocês enquanto autonomia de gestão desse tempo para a sua reunião. Então, aqui, olha só, gente. Então, nós temos aqui os objetivos da reunião 10, que é não só a gente acompanhar as apresentações dos colegas, mas eu também poder me inspirar naquilo que eu vou acompanhar. É lembrar que eu também tenho responsabilidade de fazer um feedback para um colega, e eu entender que esse feedback que eu vou dar, eu vou receber de alguém, e olhar para esse feedback como uma ferramenta para aprimorar a minha prática pedagógica. Né? O feedback vem nesse olhar, né? O olhar do outro, quanto esse olhar contribui para que eu possa aprimorar a minha própria prática pedagógica, mas e que eu possa, ao assistir às apresentações dos colegas, me inspirar e inovar na minha prática pedagógica também. E aqui a gente tem esse momento que vai ser chamado, olha só, uma temporada memorável. Então, lá nas notas da apresentação, vocês terão o link do material de apoio para esse momento, aonde vocês deverão fazer uma cópia para cada uma das suas turmas e tomar o cuidado de liberar acesso como editor. Porque qual que é a ideia desta ação? É que, assim, ó, cada cursista vai criar uma tagline, que é uma frase chamativa que representou, né? A tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme, de uma série. E a ideia aqui é que eles possam criar uma tagline para a jornada de avaliação para aprendizagem, né? Que eles possam, a partir de uma frase, trazer, né? O que foi para eles vivenciar com cada um de vocês esse momento da jornada 1 de avaliação para aprendizagem. Então, aqui a ideia é que vocês possam depois compartilhar, já eu sugiro, eu vou até compartilhar para que vocês olhem e possam, na medida que vocês vão me escutando, que vocês também pensem o que foi para você, formador, essa jornada de avaliação, né? Qual seria a tagline que vocês iriam criar. Então, esse material aqui, gente, não é para vocês fazerem cópia não, tá? É um material que eu criei para o nosso papo formativo, ele está como link do material de apoio R10, deixa eu ver aqui se eu acabei de fixar ele para vocês. Abram, por gentileza, o material e já vão se localizando. Hoje eu vou precisar de 5 minutinhos a mais, Clarice, para a gente poder só fechar algumas ações aqui, mas prometo não invadir mais do que isso, tá bom? Olha só, gente. Vou compartilhando aqui com vocês. Então, eu criei também para nosso papo formativo. Cada um de vocês já tem um slide com o seu nome. Então, a gente vai fazer como ação modelar. Então, a ideia é que, ó, eu sou técnica, né? Mas lá no seu material, que você vai fazer a cópia, vocês serão a ação modelar inicial. Formadores, né? Formador ou formadora. Eu fixei aí na tela, Aparecida, tá? Como... Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Tá como material de apoio da R10, mas eu vou copiar aqui novamente, já colo para você aí. Só um pouquinho. Você... Ó, acabei de colocar de novo no chat. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu criei a minha tagline para o que foi essa jornada de avaliação, e na sequência, e aí eu fui identificando cada um de vocês de acordo com o que eu achava que o slide
combinava, né? Então, ó, o João Pedro, ele está aqui no The Big Boas Práticas, aí eu coloquei a Cirleina Emily no GE, a Jaque, o Gambito da Cursista. Então, eu sugiro que vocês, quando fizerem a cópia de vocês, a Clarice, né, feedback with aí, né, não foi por um acaso, né, Clarice, que eu coloquei você nesse slide. A ideia é que, ao fazer a sua cópia para cada uma de suas turmas, pensando na sua gestão de tempo, pessoal, vocês coloquem, já identifiquem em cada slide o nome do seu cursista, porque ele vai localizar o seu slide, sem correr o risco deles escreverem no slide de um colega, de apagar o que o colega fez. Então, cada um terá o seu. E eu convido vocês a escreverem a sua tagline. É um material que é colaborativo, que todo mundo vai ter acesso. Por favor, Gilson. Teu microfone está desligado, Gilson. Não, eu curti, achei interessante. Pessoas estranhas, é isso? Você ficou no Strange Things? Deixa eu achei achar o Gilson aqui. Isso. É uma série de histórias de horror. Stranger Things, os adolescentes adoram. Então, legal. O pessoal do Uniforme que criou esse material, eu fiquei encantada também, maravilhoso. E eu fui procurando colocar cada um de vocês um slide que, em alguma medida, eu achei que poderia se encaixar, mas não é porque você tenha pensamentos estranhos, não, tá bom, Gilson? Por favor. Mas eu gostaria muito que vocês também fizessem aqui, deixassem a sua tagline, porque eu acho que é importantíssimo, porque esse material foi feito com tanto carinho que eu acho que vale a pena a gente também ter a nossa tagline, né, do que foi. Enquanto vocês vão pensando sobre a de vocês, eu vou compartilhar a minha. Essa, antes de entrar na reunião hoje, como eu estava com problemas de conexão, eu falei, eu já vou deixar a minha. E quando eu pensei no nosso grupo, né, vocês enquanto formadores e o quanto vocês contribuem para o meu trabalho. E aí eu trago aqui a avaliação para aprendizagem, caminhos e possibilidades para uma aprendizagem significativa. Eu acho que é isso que nós fazemos aqui, a cada papo formativo, e tenho certeza que é o que vocês fazem junto aos seus cursistas. Vocês apontam caminhos, vocês possibilitam discussões, abrem oportunidades para que seus cursistas percebam na avaliação esse caminho que é para a aprendizagem, né, e para uma aprendizagem que seja significativa para os nossos estudantes. Eu vou voltar para o outro material enquanto vocês vão compartilhando aqui, e aí, gente, tem algo que eu vou conversar aqui com vocês também, que é muito importante, que tem aqui, deixa só eu ver que até o mouse ele resolveu ser rebelde agora. Eu perdi o foco até do meu mouse. Gente do céu, socorro. Deixa eu ver se eu consigo mudar de outra forma. Hoje está sendo muito difícil a internet, eu não estou conseguindo trabalhar com qualidade, gente do céu. Não sei se é a pilha do meu mouse, aí sem o mouse o outro também não está funcionando. Por favor, Clarice. Então, eu estou aqui também numa situação complicadinha. Estou conseguindo ficar na Meet, mas acredito que eu vou... Está difícil. Que eu vou ter dificuldade de... Vou pedir para a Jaqueline, por gentileza, colocar aqui no chat o link do nosso alinhamento daqui a pouco, por favor, não estou conseguindo fazer isso. E daí, gente, lá no nosso alinhamento, se eu conseguir, você apresenta para mim, tá, Jaque, por favor. Obrigada, Julie. De nada, imagina. Gente, para vocês terem uma ideia, vocês sumiram aqui, eu não consigo movimentar o meu mouse. Eu não sei se ele está com a pilha fraca, eu estou entrando em pânico aqui. Eu vou até chamar meu marido para me apoiar, porque está muito difícil. Olá, Mário, eu não consigo movimentar. Despluga ali. Olá, eu estou sem mouse. Você vai ter que reiniciar. Não tem como, Mário, eu não posso sair da reunião. E se você entrar na reunião pelo celular, enquanto você pega isso? Gente, só um instantinho.
Vê se tem pilha e troca a pilha do mouse para mim, por favor. Gente, só um instante, por gentileza. Pela investigação. Deu. Ai, voltei. Sumiu os negócios, me perdoem, gente. Hoje está muito difícil isso aqui. Olha só. Eu só vou compartilhar um negócio com vocês que é essencial, porque o restante do roteiro está tranquilo, para que eu não invada mais do que 5 minutinhos que eu pedi para a Clarice. Ó. Esse slide é exclusivo para vocês. Então, assim que terminar o nosso papo formativo, eu vou excluir esse slide, mas se tiver quem já tenha feito a sua cópia do roteiro 10, você precisa excluir esse slide, porque ele é só para vocês. Então, no slide anterior, gente, é o momento do check-out, que é o cursista que responde esse formulário. Agora, vocês, é este formulário aqui, que é o formulário de avaliação do formador. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link aqui no chat. Deixa eu só me localizar aqui. Formulário de presença, queremos te ouvir, material de apoio. Eu vou só compartilhar esse material aqui com vocês, que ele também é um forms, mas é um forms que você, formador, vai fazer a sua avaliação da jornada 1, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Então, esse é o formulário da avaliação. Gente, eu já vou dizer para vocês aqui, para esse formulário, vocês vão precisar tirar do tempinho de vocês 10 minutos para fazerem essa ação, mas eu preciso que vocês façam esta ação. Então, eu vou me comprometer de colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, novamente esse link, e que vocês, a mensaginha depois, vocês vão me dando um joinha de que vocês fizeram responderam esse formulário, tá bom? É essencial que você, formador, responda esse formulário. E depois eu vou excluir ele do roteiro, porque ele não é para o cursista, tá bom? Então, justamente por conta das dificuldades hoje que nós tivemos com a internet, meu mouse que quis me trollar, hoje está difícil, né, Clarice, nossa semana aqui. E, ao mesmo tempo, gente, foi muito precioso o nosso encontro. Esse slide é só para vocês fazerem memória com os seus cursistas do que o que foi vivenciado em cada reunião, em cada roteiro. Aqui vocês já conhecem esse slide, a única coisa, gente, é 60 minutos, ele é um tempo maior porque é R10, e não esqueçam de customizar aqui, ó, sempre lembrando de ter o mesmo tempo que vocês combinaram de apresentação para R8, que seja a mesma na R10. E aí eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou pedir para o João fazer a gentileza de fazer a nossa foto, para a gente ter um registro desse momento. Obrigada, João. Gente, que pena que hoje, né, nós precisávamos, né, Alan, de mais tempo, mas saibam que todas as contribuições de vocês é o que torna o nosso grupo rico, propositivo, porque é nas contribuições, é no conflito que nós nos movemos para fazer o nosso melhor. Sou grata a cada momento, a tudo que vocês trouxeram. Lembrem-se, semana que vem não teremos o nosso papo formativo, porque vocês estarão envolvidos na ação das correções das atividades avaliativas, tá bom? Beijo carinhoso, sempre cheio de respeito e admiração por vocês. Cuidem-se, fiquem bem, para que vocês possam cuidar do outro também. Gente, tchau, obrigada, Angelita. viu? Muito obrigada Tchau, por tudo aí, pela Clarice. caminhada juntos, tá bom? Até breve. Eu que agradeço, Beijão. querida. Bom Fique trabalho, bem. viu? Nos vemos em breve, Como viu, é que gente? você fala mesmo? Bom trabalho. Como que vocês você também. fala mesmo? Cuide bem Cuide de de você. Como é si, que é? cuide de si,
para poder cuidar do outro, né? Cuidem-se para poder cuidar do outro também. Beijo, gente. Fiquem bem. Abração, tá bom? querida. Tchau. Vou encerrar nossa gravação aqui. Tchau. Boa reunião para vocês.